Atlético, gostamos muito de você. A alegria de viver quando te vemos vencer. Em maio de 2009, eu morava em Caratinga, no interior, e eu sempre gostei de procurar coisas sobre o Atlético na internet. E essa era digital ia crescendo e cada vez eu via menos coisas do Atlético na internet, vídeos, fotos, às vezes a torcida planejava um protesto ou uma festa bacana e depois eu não encontrava nada disso na internet. E eu achava que quem morava longe, no interior, ou até mesmo pessoas de BH que não iam aos jogos, procuravam isso na internet e não achavam. Aí comecei com alguns textos meus, textos que iam para lixeira, agora eu comecei a postar na internet também. Eu sempre gostei muito de escrever. E quando eu pude, eu comprei uma filmadora, passei a ler e comecei a ir nos jogos em Belo Horizonte, nos fins de semana, quando eu podia ir aos jogos, comecei a fazer vídeos. Chegava do trabalho, chegava em Caratinga, trabalhava, e depois do trabalho eu enviava os vídeos. Então hoje o que eu faço, às vezes em uma hora, eu chego do jogo em uma hora já tem vídeo, demorava 24 horas quando eu morava no interior. Mas de qualquer forma era um registro que tinha na internet e que antes não havia nada. Não sei se eu não estivesse fazendo esse trabalho, se já existiria algum trabalho assim para o Atlético na internet. Eu acho que a torcida do Atlético precisa disso, porque ela está sempre se movimentando, na fase ruim ou na fase boa do time, a torcida do Atlético está sempre inventando algo novo e precisa dessa memória virtual. O Atlético, agora o Centro Atleticano de Memória, pediu meus vídeos, que eu faço na arquibancada desde 2009, eles reproduziram tudo, copiaram tudo, e eu fico feliz porque essa é a intenção. Ter a memória do Atlético na arquibancada principalmente. Dentro de campo tem muita câmera, fora de campo tem pouca. Bom, em agosto de 2009 eu estava trabalhando, e eu trabalhava nessa época carregando caixas. Aí eu lembro que eu estava com uma caixa muito pesada e um cara falou assim: cara, o Calil falou de você na internet. O celular tocou e eu atendi e falei assim: o Calil falou de você na internet. Eu falei assim: vai, deixa eu trabalhar, velho, eu não sou um vagabundo igual você não. Desliguei, mas aí fiquei com aquilo na cabeça, coloquei a caixa no chão, corri no computador do chefe e o Calil tweetou um texto do blog. Aí eu corri no blog assim, as visitas pulando, às vezes assim, 500 pessoas online, que o Calil tem esse efeito de convocar pessoas que não torcem pro Atlético até. E depois desse dia o blog dava um número de visitas e começou a dar o dobro, o triplo. No começo do blog eu avisava assim pro meu namorado: cara, o blog hoje tem 50 visitas. E às vezes hoje tem 50 visitas por 1 minuto, às vezes quando eu lanço um post no ar. Mas quando o Calil tweetou um post, ele fez isso 2 vezes, quando o Calil tweetou aí eu vi assim: peraí, essa parada vai começar a dar certo agora. Aí eu comecei até a me dedicar mais nos posts, ter o compromisso de postar tal dia e tal hora, para o público saber que o blog estaria atualizado. É uma balança difícil. Eu fiz até uma aba de notícias no blog pro lado jornalístico, da informação quadrada, né? Com lead, as informações, mas eu vou dar sempre um foco como torcedor, opinativo, texto opinativo mesmo, dando um ponto de vista do torcedor. Se o presidente está mal, eu vou falar que esse cara é um FDP mesmo. No jornalismo eu não podia fazer isso. Alguns professores até puxam minha orelha às vezes, por eu estar muito torcedor e indo pouco pelo lado profissional, mas não penso por enquanto em largar esse lado torcedor assim, não me vejo largando no futuro assim. Eu acho que dá para equilibrar o lado jornalístico e falando a linguagem do torcedor, até porque eu acho que isso é uma regra que ficou para trás. As novas formas de comunicação na internet principalmente permitem que a pessoa fale de acordo com o que o leitor dela lê. Não adianta eu pegar um dicionário, escolher um monte de frasezinha bonita e colocar no padrão jornalístico ali, se a maioria do meu público não vai entender nada. Então eu prefiro colocar na balança um pouco lá do torcedor e um pouco do jornalismo. Quando eu tenho um professor que fala muito que isso vai fechar portas assim, mas eu prefiro pensar nas portas que se abriram com o Atlético, sabe? É o que eu gosto, eu falo até que não é um trabalho, é um prazer mesmo. Se um dia
fechar portas porque eu falei que torcia pro Atlético, é porque aquele lugar também não me interessa. Porque eu acho que tem jornalistas cruzeirenses ou que torcem para outros times que eu adoro a opinião deles e acho que o público tem que começar a se acostumar. Hoje, qualquer jornalista tem um time de futebol. Se não gosta de futebol, ele vai fazer balé. Todo mundo torce para um time de jornalismo. Eu acho uma frescuragem sem tamanho não revelar o time. Eu acho que isso só... A pessoa está querendo esconder alguma coisa, então. Quem não pode falar? A pessoa fala que torce pro Galo... um torcedor cruzeirense pode demorar a perceber que ele é neutro, mas com o tempo ele vai perceber que esse profissional trabalha de forma séria. Na faculdade eu já fiz trabalho falando sobre o Cruzeiro, fiz de forma séria, avaliando o lado positivo e negativo, e acho que isso não impede em lado algum. Hoje eu posso brincar com o cruzeirense, fazer piada, mas a partir do momento que eu estiver numa empresa que me proíba fazer isso, que eu tinha que seguir uma linha editorial assim, falando de uma forma neutra, eu farei, mas sempre defendendo, sempre deixando claro que eu sou atleticano. Bom, quando eu comecei com a ideia do blog, eu trabalhava numa equipe de combate à dengue em Caratinga. Eu recolhia produtos, latas, na beira em BR, assim, em Caratinga. E quando eu mudei de emprego, que almoxarifado, onde que eu fazia um papel mais carregando caixa ali, eu comecei a me dedicar mais e não tinha expectativa realmente de sair daquilo. Eu era funcionário efetivo na prefeitura. E quando o blog começou a aumentar as visitas, que eu procurei alguém que apoiasse o blog financeiramente para me vir para Belo Horizonte, fazer uma faculdade, eu encontrei essa pessoa, vim para Belo Horizonte, hoje eu faço jornalismo, tudo começou com o blog, com Camisa 12, e da faculdade eu pude estagiar na redação de jornalismo da Band, fora da área esportiva. Na faculdade eu já participei do Núcleo de TV, do Descolado, um programa que vai ao ar aos sábados ainda. E aí a equipe da Band de Esportes me encontrou e fez um convite para eu participar do programa Golaçô, um programa esportivo diário representando a torcida do Atlético. Então em 3 anos o cara que catava lixo, graças ao blog, ele está na TV hoje. Eu sou o mesmo cara que estava lá, mas o blog abriu essa porta. E eu acho que hoje até falta um pouco dessa porta para algumas pessoas. Quando eu estiver num patamar que eu possa abrir essa porta para as pessoas, eu vou fazer questão, principalmente no blog, eu gosto de convidar pessoas, estudantes de jornalismo, para abrir essa porta, porque realmente a internet, os blogs, os sites hoje, é uma porta que antes os estudantes de jornalismo e as pessoas em geral não tinham. Teve momentos difíceis com o blog. Teve dia que eu vim para Belo Horizonte de carona, tinha o dinheiro da passagem de volta, aliás, eu ganhei a passagem de volta através